Vamos dar início ao nosso encontro, então, que tem como tema formas de estudo e de percepção da literatura brasileira no exterior. Todo mundo de posto. Como o João César disse, a Rita Palmeira deve fazer mediação da sexta-feira e eu estou fazendo essa daqui. Uma questão importante, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, surja ao longo das preleções alguma ideia, alguma questão, vocês, por favor, escrevam o que está no kit aí de vocês por escrito e tem pessoas ao lado aqui que vocês levantam o braço para poderem pegar essas perguntas e dirigirem à mesa, né? Eu começo agradecendo ao Itaú a presença aqui de vocês, né? Parabenizar o Claudinei e a sua equipe pelo evento. E farei uma preleção inicial muito rápida de 5 minutos para esquentar o tema e depois passarei a palavra aos colegas, nossos convidados, que vão falar de 10 a 12 minutos, segundo ordens explícitas do Sr. João César, para que depois também a gente tenha um pouco mais de tempo até para o nosso diálogo, né? E temos 3 pessoas notáveis aqui na mesa, vindo de lugares muito diferentes e com experiências também diferentes, mas que nos une aqui, acho que nessa mesa, é justamente o amor e a dedicação pela literatura brasileira. Eu queria só começar um pouco o nosso tema, justamente voltando um pouco ao passado, né, o ano de 1900, onde teve uma pequena história envolvendo o Machado de Assis, onde ele responde ao seu amigo Fernando Figueiredo Pimentel, que ele manda uma pergunta. A carta do Figueiredo não é conhecida, mas, enfim, parece que ele faz solicitação de livros do Machado para que sejam enviados rapidamente para a França, etc. e tal. E perguntando sobre os direitos de tradução, porque um escritor francês, o Philès Lebesgue, esse Philès Lebesgue é um tipo muito curioso, né? Ele era poliglota, conhecia 19 línguas e, com 30 e poucos anos, conhecia o português e se interessou pela obra do Machado. Mas o fato é que a resposta do Machado para o Figueiredo que é muito exemplificadora aqui para nós e é bastante lacônica, né? Justamente em 1900, quando acaba de ser criada a Academia Brasileira de Letras, o Machado está na sua notabilidade e maturidade literária. E sua resposta, ele diz que não tinha direito, como autor, né, de pedir nem ao editor para enviar os livros para a França, né, e nem opinar sobre o preço da tradução. É uma carta rápida, curta, mas bem lacônica, e ele termina com essa frase: só ele poderá responder sob esse ponto. Muito lacônica, muito triste, pelo menos eu percebo essa carta, né? Houve também, sabe pouco, uma história de um pedido de tradução também do Machado na Argentina, né? E o Garnier, novamente, não soube fazer uma negociação adequada, e o fato é que ambas as traduções foram abortadas, né? E a gente sabe que o Garnier era um editor sovina, né? Bastante trabalhador, mas altamente sovina. Basta lembrar que os seus funcionários da livraria fizeram greve durante um período, né? Pois bem, caso o Machado tivesse sido traduzido naquele momento, né, para o francês ou o espanhol, quer dizer, certamente a nossa reunião aqui, o nosso assunto, talvez já seria outro, ou pelo menos com outra perspectiva, porque, afinal de contas, ele teria tido uma acolhida em outra língua, coisa que só mais tarde aconteceu. A gente sabe que demorou ainda um bocado para que o Machado se torne acessível em outras línguas, e mesmo para o inglês, francês, espanhol, a gente sabe que vários livros deles ainda precisam de tradução, ou melhor tradução, né? Enfim, eu recupero aqui um pouco essa história do Machado de Assis, justamente para entender que é um caso, um exemplo que revela de maneira muito clara, justamente a nossa posição, né, a posição brasileira, como periferia em relação ao sistema literário global, né? Claro que isso começa por uma periferia econômica, mas vai muito mais além, né? E isso é o ponto de partida, na minha opinião. Quer dizer, a gente não pode deixar de reconhecer essa condição, né? Em geral, somos vistos como compradores e não como vendedores de cultura, né? Ou portadores de algo que interessa aos países desenvolvidos, etc. e tal.
Basta você visitar as feiras de Frankfurt, de Bolonha, essas feiras internacionais de livros, para você ver a desproporção. Aquilo é um grande feirão do norte para o sul, e o sul para o norte de vez em quando, né? Essa visão talvez seja um pouco pessimista, né? Talvez demasiado pessimista e injusta, talvez, com o momento que a gente vive hoje, né? Porque, por outro lado, também é possível a gente olhar algumas coisas que estão acontecendo e ter aí uma perspectiva um pouco mais positiva, mais otimista, né? A gente sabe que hoje vivemos num sistema de trocas mais complexas, o Brasil começa a ser um país importante no xadrez internacional e, como dizem os economistas, virou a bola da vez. Não há dúvida também que temos hoje um número razoável de autores que estão sendo traduzidos para outras línguas, né? O recente lançamento da revista Granta também com autores brasileiros, né? Mais jovens ou menos jovens, também é um exemplo de que as coisas estão mudando, né? Algumas editoras conseguem vender os seus direitos para fora, né? A Biblioteca Nacional acaba de criar um programa de apoio a traduções no exterior que certamente é muito importante. No âmbito acadêmico também, em função da nova tecnologia, a rede internacional de interessados pela literatura brasileira se consolida bastante. O Conexões é um exemplo disso, né? E também, acho que contemporaneamente, essa relação entre periferia e centro está mudando, né? A gente não sabe bem para onde estamos indo, mas vivemos no limiar de uma nova era política. E eu, que gosto um pouco de sistematizar as coisas, eu colocaria um pouco, voltando então ao nosso tema, né, que é a questão mesmo da percepção da literatura brasileira no exterior. Eu creio que talvez não seja exagero dizer que temos basicamente duas realidades com relação a isso. Primeiro, a percepção que vem do chamado mercado, né? Formado por leitores de outros países, editores, intelectuais, né? E, como se tratando de mercado, tem a sua lógica própria, influenciada por valores como nomes que aparecem na mídia, né? Influência dos agentes literários, editores também. Quer dizer, se um editor compra 100 títulos de uma editora X estrangeira, ela pode vender 2, 3, né? E o mercado se alimenta dessa ordem de interesses, né? E a questão do público, do sucesso e assim por diante. Ao lado disso, temos a percepção que vem dos especialistas, né? Que é um grupo, um pouco onde a gente se inclui, né? Um grupo constituído basicamente por professores universitários e intelectuais. Gente que estuda a nossa literatura sob uma perspectiva mais ampla, mais aproximada, né? Inclusive no que diz respeito à nossa relação com outros países. Quem olha para o Brasil de fora, obviamente, também quer perceber a comparatividade entre os diferentes países. Não quer dizer que essas visões sejam necessariamente conflitantes entre si, né? De alguma maneira, uma esfera acaba influindo na outra, né? Nas editoras estrangeiras, os grandes consultores, tradutores, são justamente os professores universitários, intelectuais que conhecem português, conhecem a nossa literatura e assim por diante. Mas também sabemos que são duas visões determinadas por fatores e interesses distintos, né? Que circulam em meios distintos também, né? E isso cria uma certa dialética, boa, ruim, né? Mercado, especialistas e assim por diante, né? Acho que é uma ambiguidade isso, né? Um exemplo dessa ambiguidade, justamente, me parece, diz respeito a um dos maiores best-sellers mundiais, que por acaso é brasileiro, né? Paulo Coelho, né? Uma vez, num curso nos Estados Unidos, enfim, eu dei um depoimento de que o Brasil exportava pouca literatura, etc. e tal, e na plateia havia a agente literária do Paulo Coelho, e ela ficou altamente ofendida por eu não ter citado o Paulo Coelho como um autor de literatura brasileira, de exportação da literatura brasileira, e assim por diante, né? E aí eu fiquei pensando, inclusive, fiquei me perguntando, né, será que o Paulo Coelho é mesmo brasileiro? Essa questão mesmo da percepção da literatura brasileira, né? Depois eu queria até, na ordem das perguntas, fazer essa questão para os nossos convidados, né? Bom, enfim, brincadeiras à parte, eu penso que a nossa discussão vai enredar por questões um pouco dessa natureza, né, em cima dessas questões, dessas diferentes percepções
que se tem da nossa literatura. Eu comecei citando o Machado de Assis e acabo de citar o Paulo Coelho, então acho que está na hora de passar, na verdade, a palavra aos nossos convidados. E, inicialmente, então, eu passo a palavra a Alva Martínez Teixeiro, espanhola, né, e professora de literatura brasileira na Universidade de Lisboa e escritora. Ela desenvolve projetos sobre a poesia de Sofia de Mello Anderson e suas relações com a poesia brasileira contemporânea. Acabou de nos informar que está escrevendo sobre Hilda Hilst, e é autora de Matbook, da retórica à ficção de Raduan Assar, e de O Herói Incômodo, Utopia e Pessimismo no Teatro de Hilda Hilst. Por favor, Alba. Muito obrigada pela apresentação e, antes de mais nada, queria dar os meus parabéns pela feliz iniciativa destas conexões por volta da literatura brasileira e queria agradecer muito o generoso convite para participar nelas, e este meu reconhecimento dirige-se tanto ao Itaú Cultural quanto aos organizadores, e em particular ao seu curador, o professor João César de Castro Rocha, que me vão permitir que recorde aqui como um excelente também professor meu. E quero agradecê-lo principalmente porque tenho uma vontade imperiosa de compartilhar as dúvidas, e não é assim tão habitual ter um espaço onde dissertar e debater aquilo que quando menos a mim me preocupa e me ocupa, como é a situação da literatura brasileira em diversos contextos e em situações culturais, em terra alheia, por servir-me ad hoc da conhecida expressão camoniana. E, por outro lado, também, antes de começar, é de rigor que explicito a minha satisfação por compartilhar a mesa com tão prestigiados e prestigiosos colegas como são o Héctor Efinat Agro e a Catherine Sartingen. É para mim toda uma honra partilhar esta mesa com eles. Então, vou começar dizendo que vou ousar emitir opiniões a respeito dos temas em foco a partir da minha pouca experiência, ou não muita experiência como professora, que espero complementar com aquela outra também recente visão como aluna e como pesquisadora da literatura brasileira e, aliás, como leitora teimosa das literaturas brasileiras e fiel acompanhante de muitos dos discursos críticos que esta gera. Em consequência, o que posso dizer para começar é que ainda possuo a cândida olhada forânea, esse regard étranger de Isbecto, Montesquieu, como aluna e como investigadora de universidades galegas e portuguesas, e na atualidade como professora da Universidade de Lisboa e também da Universidade Mohamed V de Rabat. É assim que, de princípio, e a partir desta plural atalaia, plural, instável e ainda como um work in progress, vou tentar responder às três perguntas com que os organizadores da mesa perfilharam a temática. Já sabem quais são: qual a visão dominante da literatura brasileira nas universidades estrangeiras, quais as mudanças nas últimas décadas na forma de estudá-la e qual seria o seu futuro no exterior. Bom, quando eu estava a pensar isto, pensei no Winston Churchill e aquele episódio seu de quando lhe perguntaram o que opinava dos franceses, e ele dizia que não tinha opinião porque não os conhecia a todos. Bom, a partir deste desconhecimento profundo, minucioso, tenho para mim que, em geral, nas universidades estrangeiras e em particular nas da Península Ibérica, que são as que melhor conheço, que a visão dominante da literatura brasileira é aquela que projeta, basicamente e primeiramente, as suas obras canónicas. Isto é, aquelas obras inatuais, no sentido nietzscheano, aquelas grandes obras e autores que não se submetem às injunções da sua contemporaneidade, aquelas obras intempestivas, aquelas obras desconcertantes e com um certo sentido permanente, que como clássicas são, na visão de Welleck e Warren, que também já é clássica, um perpétuo móvel que está sempre a crescer. Ou como via Italo Calvino, desde a perspectiva literária, já puramente e talvez mais atrativa, como clássicos, numa das suas tentativas lúcidas de definição destes clássicos, que são livros que nunca acabam de dizer o que têm para dizer. Por outro lado, não é menos certo que, ao lado dos Machados, dos Andrades modernistas, dos Gracilianos, dos Guimarães Rosas, das Meireles, dos Drummond's, Cabral de Melo Netos, Clarice, Cilda Sils, Lígias, dos Nassar, Rubens Fonseca e dos Treviçans e tantas outras que esqueço nesta numeração caótica, seria de desejar, porque considero que nem é tanto assim, que se fossem incorporando esta visão dominante também, de maneira progressiva e também ponderada,
os autores e obras de qualidade mais gritante, isto é, além de autores já paracanonizados, quando menos nas universidades que eu conheço, como o Atum ou o Bernardo Carvalho, os Ferrés, os Arnaldo Santunes, os Laúbes, as Ana Paula Maias, as Adrianas de Lisboa, os Cuencas, Ednei Silvestres, etc, 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 porque senão vou demorar em excesso, e de fato quando estava a escrever isto, pensei novamente uma lembrança machadiana em que ia acabar, por um pouco não acaba, em casmurrear na cena de amor paródico superlativos. Mas eu concordo com o agregado José Dias em que estas dão uma monumentalidade às ideias, ou quando menos um fascínio por essa riqueza e essa variedade que a literatura brasileira tem e que não se deve deter no seu ensino nas universidades naquilo que já é clássico, deveria avançar também para o mais contemporâneo. Bom, sim, partilho esta ideia de que dá uma afeição monumental, porque disponho de pouco tempo, não pretendo que sirvam para prolongar as frases como pretendia o José Dias. Então vou retornar ao meu quadro ou enumeração e pretendo assinalar ainda que não é igual em todas as partes, porque há uma repetição e diferença, eu sou consciente disso, na assunção do canonizado. Acho que, por um lado, há uma orientação geral para um certo monolitismo, para um cânone que opta sempre por aqueles autores emblemáticos, por muito que sejam, e na verdade são no Brasil, menos caracterizados escrituralmente brasileiros no sentido de característicos, de diferenciais e de pouco submetidos às tendências comuns. É uma predisposição, aliás, que é totalmente justificada e é justificável, mas que eu acho que se deveria talvez abrir a uma maior variedade, permitindo, na medida do possível, uma visão menos pasteurizadamente elitista e mais comunal, mais atualizada e mais plural e diversificada do que seja a literatura brasileira hoje. Enfim, por dizer com Blanchot e por falar de forma ligeira, não havendo dúvida de que nos últimos anos a literatura brasileira contemporânea tem adquirido uma visibilidade crescente no exterior, acredito que esta situação não tem todo o reflexo que deveria, nem a necessária contundência que seria desejável para o ensino universitário que lhe diz respeito. É por isto que considero que seria conveniente ultrapassar o hábito, que é terrível, o terrível hábito contemporâneo, tão alexandrino, aliás, de preferir o déjà li e as citações, o reconhecimento a um complexo conhecimento que, bom, é claro, sem cairmos de René ou pretender estar à la paz, devenha complexo e enriquecedor e dinâmico a respeito da variada e da intensa e da produtiva literatura brasileira contemporânea, porque de facto, vou parafrasear Alberto Mangel, esta literatura brasileira contemporânea tem uma identidade que se situaria entre o que já não é e aquilo que pode vir a ser como literatura no futuro. A respeito da segunda das interrogações levantadas pelos organizadores do evento, também não tenho dúvida de que as formas de estudar a literatura brasileira, como de qualquer outra, tenham mudado nos últimos tempos. Estudei literatura, como eu não posso também dar uma perspectiva, porque seria limitada, seria obliquamente vertical desde a minha perspectiva, desde os meus anos de experiência. Vou pensar no ensino e a literatura. Das três palavras desta frase, a mais enigmática para mim é a conjunção "e", porque é índice de como e por que articular estas duas atividades. Este "e" deveria significar uma aliança e uma filiação entre uma e a outra, para que focar e analisar com uma metodologia eclética e o plural singular, que paradoxalmente é o literário, as obras solitárias, aquelas obras canonizadas que normalmente se tratam, devenham solidárias no quadro do ensino de literatura. Como preferível à representação das relações habituais e das verdades cansadas dos compêndios ou dos manuais literários, sabem que Jacobson dizia que há que desconfiar dos manuais, julgo de enorme pertinência aplicar o estudo do feito literário, o princípio da física moderna, que diz que, além do objeto do estudo, deve-se estudar o que rodeia esse objeto. Não estou a falar de qualquer estudo de teor sociocultural ou qualquer perspectiva dessas, senão que pretendo dizer que, na direção deste desideratum, se tem produzido nos últimos tempos uma passagem que, quando menos para mim, é salutar, do mais restrito e afirmativo modo historicista e insular para um mais complexo, mais amplo, mais questionador, modo comparatista e de arquipélago. Quanto à outra das questões colocadas, realizando um profético exercício de predição, que aliás não é muito difícil, sobre o futuro da literatura brasileira no exterior, acredito que com toda a probabilidade aparece perante os meus olhos como enormemente promissor. Mas dependendo sempre das conhecidas e das reconhecidas variantes e atuações gerais e entrecruzadas, que
relação à sua difusão, à sua presença e promoção, se constituem numa estratégia de aplicabilidade global e transversal, como, por exemplo, a criação de um Instituto Machado de Assis, os apoios à edição, à tradução, ao ensino, à investigação e um múltiplo e diversificado labor dos diferentes agentes literários, coisas, aliás, de que com certeza vai-se continuar a discutir aqui nos próximos dias. No entanto, na procura desse futuro promissor, que com certeza vai dessoar, porque a cada vez maior importância do Brasil no cenário internacional assim o facilita, sendo obviamente fulcral a perspectiva estratégica, não é menos, pelo menos na minha opinião, o bem-sucedido planeamento das ações táticas que dizem respeito ao local e os condicionantes sociocontextuais das diferentes culturas. Neste sentido, e para fazer-me melhor entender, e para finalizar também, vou pôr 2 exemplos derivados da minha própria experiência, e espero que me desculpem e que compreendam isto, mas, como dizia no final, falo de mim porque sou a que melhor conheço. Então, vou tomar 2 exemplos que são da minha própria experiência. O primeiro diz respeito a um facto que, pelo menos para mim, é óbvio. É sabido que não é igual, no território espanhol, estudar literatura brasileira na Universidade de Salamanca do que estudar literatura brasileira na Universidade de Santiago de Compostela. E porquê? Porque a percepção e a aproximação de um estudante de letras galego à literatura brasileira está mediada, está facilitada e está propiciada pela proximidade e confluência de uma especial relação linguístico-cultural a respeito da realidade brasileira. De facto, por só um exemplo significativo desta questão e desta proximidade que nos une, o escritor a quem este ano foi dedicado o Dia das Letras Galegas, que é um facto institucional muito relevante no meu país, por parte da Real Academia Galega de Letras, é Valentim Paz Andrade. Provavelmente o nome não lhes diga muito a muitos dos aqui presentes, mas ele é um escritor, é um académico e um empresário que já em 1978 publicou uma obra que era A Galecidade na Obra de Guimarães Rosa. Uma obra que teve uma tradução ao português por Paulo Rona em 1983, que aliás já era o prefaciador da primeira edição em galego. E esta é uma obra que trata de dar uma aproximação linguística, mas também etnográfica, cultural, imagística, nos espaços mineiros, ao estudo analítico dos elementos galegos que foram utilizados por Guimarães Rosa nesse vulgar e monumental imaginário que ele recriava na sua literatura. O segundo exemplo diz respeito a essa outra condição de professora híbrida entre Portugal e o Magreb. A este respeito eu devo supor também que é consensual o facto de não ser igual o estudo da literatura brasileira em países árabes, nomeadamente no Magreb ou Marrocos, e nas universidades de Portugal. Mesmo que nestas universidades de Portugal haja uma certa confluência ultimamente pela cada vez maior presença de alunos brasileiros que por convênios estatais vêm para lá e que se somam a todos aqueles alunos que, graças ao programa Erasmus, permite a presença de alunos de outros países europeus nas aulas de Portugal e que fazem que a dinâmica das aulas já não seja estritamente portuguesa, mas uma dinâmica contrastiva, rica, onde a perspectiva brasileira também está muito presente por parte dos alunos. Bom, retomando a questão dos anunciados de Sempla, vou centrar-me naquela questão do Magreb. Tenho comprovado a respeito, a minha universidade tem um convênio com a Universidade Mohamed V de Marrocos e eu estou a lecionar este ano uma aula de literatura brasileira para os alunos de lá. E tenho comprovado nesta experiência como é profundamente produtivo e funcional a incorporação de obras e de autores que relaboram e ajornam a identidade árabe em moldes verde-amarelos, basicamente, já sabem, os sírio-libaneses, que os próprios árabes consideram como os mais representativos e que têm uma relevância e primacia fundamental nas letras árabes, como esta incorporação destes autores e das suas obras no programa da matéria de literatura brasileira que leciono, faz que aumente ou que cresça de maneira indireta e transversal a receptividade e o interesse dos estudantes
quando vão para obras como, por exemplo, o Mur, de Salim Miguel, ou o Enigma de Kaf, de Alberto Musa, ou, por exemplo, a poesia recolhida no volume Isfaçan, também em versão para o persa, de Marco Lucchesi, que, como bem sabe o professor Ettore Finacciagro, é um excelente e premiado poeta também em italiano. E ao mesmo tempo que cresce o interesse, também decresce a estranheza, o desconhecimento que lhes provoca essa literatura brasileira, que eles começam a ver como mais próxima e como algo que tem relação com eles. Enfim, por outras palavras, e já para encerrar esta primeira intervenção, insistiria que o desejável futuro depende fundamentalmente da aplicação maciça e global das ações próprias da estratégia Marco, mas também de uma certa sutileza e de uma certa precisão, com que singularmente se atenuem taticamente os diferentes contextos locais, as situações destes diferentes contextos locais. Obrigada pela atenção. Bom, como vimos, a Alva já nos coloca a questão da pluralidade, né? Temos que falar aqui de percepções da literatura brasileira. Passo agora a palavra ao professor Ettore Finacciagro, que é professor da Universidade de La Sapienza de Roma, escritor, autor de um livro caro ao nosso assunto, que é justamente A Invenção da Ilha, tópica literária e topologia imaginária no descobrimento do Brasil. Eu, pessoalmente, gosto muito desse livro e das questões ali colocadas. Dedicou-se também a temas variados, dentre os quais se destaca o interesse pelos nossos autores modernistas e também Fernando Pessoa, os portugueses, que ele sabe ler com uma lente especial. Por favor, Ed. Obrigado, Fernando. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a você por essa apresentação tão amigável. Quero, evidentemente, agradecer também ao João César, toda a organização aqui da Itaú Cultural, que me dá a oportunidade de estar hoje com vocês. Eu não vou falar, na verdade, da fortuna da literatura brasileira na Itália. É um tema que levaria pelo menos uma hora e meia. Então, vou me concentrar um pouco sobre a minha prática de professor de literatura brasileira na Itália. E devo, em via preliminar, confessar a minha inquietação e o meu alinhamento em falar da minha experiência didática de professor de literatura brasileira numa universidade romana. De fato, tenho às vezes a impressão de que os meus cursos sejam uma prática duvidosa, sem estratégias e sem contrapartidas. Mero falar em voz alta de uma cultura que os meus alunos desconhecem e de uma história que não lhe diz respeito. Em que também o capítulo também da imigração italiana, tão importante, representa uma noção vaga para eles, quase abstrata, sendo eles filhos de uma nação que conhece nos últimos anos apenas a imigração dos países mais pobres do mundo. Aquilo que conta para eles, a razão principal pela qual eles frequentam as minhas aulas, me parece, pelo menos no início, mais o desejo de o professor ratificar o mito tropical, mas a intenção não dita de confirmar a lenda de um país abençoado por Deus e bonito por natureza, de que a vontade de mergulhar numa realidade complexa para a qual a literatura pode ser e é, de fato, uma via de acesso privilegiado. De resto, não obstante o grande surto econômico dos últimos anos, dado do Fernando, o Brasil continua sendo visto, em geral, pela opinião pública europeia como um grande repositório de sonhos, ou de pesadelos, que é a outra face da mesma medalha. Nesse sentido, a imagem desse imenso país guarda ainda, por um lado, resquícios do que tanto do imaginário dos séculos anteriores, e, pelo outro, restos da autorrepresentação ufanista que tanto contribuiu à difusão de uma ideologia falsa e autoritária. Justamente por isso, as primeiras obras literárias que eu analiso para e com os meus alunos são Os Sertões, por um lado, e Triste Fim de Policarpo Quaresma, pelo outro. Considero a leitura desses textos uma espécie de banho saudável para tirar as crustas e as marcas de uma visão prejudicial e inautêntica da sociedade e da cultura brasileiras. E chego assim àquele que eu sinto como um dever ético para qualquer professor de literatura brasileira numa
universidade estrangeira. Desfazer os estereótipos, ter logo aquela pátina mítica que ainda envolve o país e a sua história. Para chegar não talvez a uma verdade que enquanto una não existe ou é ficcional, como aliás costuma ser sempre a verdade do mitos, mas para se aproximar de uma representação multifacetada e problemática, de uma realidade que nunca é unívoca, mas polifônica e dispersa. Nessa perspectiva, a primeira questão que deveria, a meu ver, ser colocada aos alunos, e que o próprio professor deveria colocar a si mesmo, é a pergunta nietzschiana: quem fala? Acompanhada pela interrogação complementar sobre o lugar do escritor, ou seja, de onde fala quem está falando. Isso não quer dizer apenas prestar atenção ao contexto em que se dispõem as obras literárias, embora a reconstrução histórica do ambiente seja importante em extremo, mas questionar a própria noção da história literária no seu sentido canônico. Acho que este seja, no âmbito da ética do ensino da literatura, um problema a ser debatido preliminarmente. Como se colocar diante de um esquema historiográfico tradicional, no qual as obras e os atores seguem o caminho sem saltos e sem sobressaltos, numa linearidade que tem a ver com uma ordem estabelecida apenas pela sequência temporal. A essa lógica consequencial, a essa ideia de um desenvolvimento regido apenas pela cronologia, acho que devemos nos furtar desde o início, convencendo os alunos de que a grande literatura é, sobretudo, deriva, resistência ou insistência, deslocamento ou teimosia, como diria Roland Barthes, em relação à ordem do discurso. A aula, então, como um paradigma propriamente político contra toda a sintaxe do poder e do cânone. É isso, no fundo, o que significa ensinar, se esgueirando em relação ao papel autoritário imposto pela função pedagógica. Trabalho difícil, acrobacia sem rede, mas tarefa a ser cumprida para não se prender ou estar sujeito à irreversibilidade da lei. Aquilo que eu estou questionando é, enfim, o valor de uma história literária em que os textos se dispõem, como escreveu o Bose, no tempo do relógio, sem levar em conta a descontinuidade e a intempestividade, a dispersão e o anacronismo dos fenômenos literários. Escrevi bastante sobre o assunto ao longo dos últimos anos e tudo aquilo que escrevi é, ao mesmo tempo, o resultado e a origem do meu método didático. Se posso falar em método para uma atitude que nada tem de metódico. Essa inquietação que vi recentemente compartilhada por Meira Monteiro se reflete, em suma, na prática didática, no dia a dia do meu trabalho de aula, se manifestando como impaciência em relação a uma historiografia literária ligada, cito as palavras do Meira Monteiro, a um horizonte de expectativas que apontam para um discurso sobre a língua e a nação. De fato, talvez ainda mais que a historiografia tucu, a historiografia literária tradicional tende, pela sua natureza, pelo seu caráter ideológico, a um encadeamento instrumental e forjado dos fatos. Ou seja, a fingir uma coerência imposta a posteriori sobre uma pluralidade de discursos, ignorando fatalmente a heterogeneidade deles. E este, a meu ver, o grande desafio no ensino da literatura brasileira fora do Brasil. Criar para os alunos um panorama atravessado por linhas de força ou de desistência que nada tem a ver com as ideias preconcebidas e predeterminadas de um país de toda natureza, regido pelo jeitinho, pela malandragem, em que domina um cordialismo contornando aparentemente as leis, no mesmo gesto com que, na verdade, as reafirma. Se encararmos o Brasil apenas nessa perspectiva tropicalista ou talvez luso-tropicalista, corremos, de fato, o risco de sobreestimar o caráter que se poderia ter definido de pós-moderno, como ouvi dizer, de uma cultura que estaria desde sempre aquém ou além do moderno. Mas o processo histórico de formação da literatura brasileira, eu uso aqui
De propósito, a expressão de Antônio Cândido, não funciona assim. Não funciona, então, nem como um crescimento linear e progressivo, nem aos saltos e aos solavancos, como se ele fosse um colchão elástico conectando imediatamente o arcaico e o atual, o dito e o disível, mas sim como um percurso difícil, cheio de desvios e buracos, como uma série de tempos densos e tempos escassos, como um decurso histórico e justamente formativo, misturando o cômico e o trágico, o nativo e importado, a tradição e a inovação, a evolução e a involução. Essa conjugação de aéreo e pesado, essa combinação de progresso e catástrofe, tão bem sintetizada por Walter Benjamin na figura do Ângelos Novos, não só chega a se adaptar muito bem à análise da história do Brasil na fase pós-colonial, mas poderia ainda servir como um paradigma para o ensino da literatura brasileira no estrangeiro. Porque acho que a nossa tarefa não pode apenas se limitar a expor ou até a exaltar as etapas do progresso cultural e socioeconômico da nação, mas deve levar em conta também, eu diria sobretudo, o acúmulo de ruínas, os estragos que esse impetuoso vento do progresso, que seja aquele que varreu o Rio da Belle Époque, ou a São Paulo dos anos 20, ou a era JK, assim por diante. As feridas, então, que esse progresso compulsivo e autoritário produziu no corpo ainda cultural e socioeconômico do país. Acho, nesse sentido, que no nosso ensino da literatura brasileira fora do Brasil, deveríamos adotar um olhar inquieto, que não assente numa releitura consoladora do discurso literário e do percurso cultural, mas aponte para aquelas vozes dispersas e frequentemente inaudíveis, para aquelas expressões banidas e abandonadas, que surgem como um grito em estado de exceção e de emergência. Porque, como escreveu Clarice, há, apesar de tudo, o direito ao grito. Ao dever ético se associa, então, essa necessidade propriamente política de despertar a atenção dos meus alunos para tudo aquilo que de não canônico se insinua no cânon, para todas aquelas exceções que são, como diz a etimologia, tomadas fora pela ordem do discurso. Só assim, na minha opinião, podemos chegar a uma avaliação estética completa e complexa dos produtos literários, sabendo, porém, de antemão que pisamos uma terra ignota, para retomar uma imagem de Euclides, e não apenas porque acompanhamos pela mão os alunos numa literatura que eles, em boa medida, desconhecem, mas, sobretudo, porque, mais em geral, o hábito da leitura, a preservação da memória cultural, está se perdendo no mundo ocidental. Li há pouco tempo, a esse respeito, uma matéria intitulada O Fim do Humanismo, publicada num importante jornal italiano, escrita por um professor do ensino secundário que é também um bom e talvez grande escritor, chama Marco Lodoli. Nessa matéria se delineia um panorama desolador do ensino da literatura nas escolas, chegando até a afirmação de que, cito, para a esmagadora maioria dos jovens de hoje, todo o patrimônio cultural do nosso país, da Itália, não significa nada. É um universo em branco e preto, melancólico, pensador e por isso pesado, empoeirado como uma peruca. E não basta que os adultos o lustrem para o tornar mais vivo. Se ele brilha, brilha como um féretro. Palavras lutuosas e apocalípticas, como se vê, decretando a morte da cultura humanista em prol de uma prática e de uma técnica ligadas apenas ao instante, a um presente sem contornos e sem saliências, a um tempo sem antes ou depois. Nesse panorama trágico, apenas tragicamente monótono, o professor de literatura apareceria como uma figura incongruente e anacrônica, como, para retomar uma bela imagem de Baudelaire, o rei de um país chuvoso, rico mas impotente, jovem e todavia muito velho. Se assim não é,
ou se é assim apenas em parte, é porque a literatura guarda um poder a que nenhum saber técnico dá acesso. O poder fútil e inoperante da palavra, que pode dizer aquilo que não deveria ser dito, da palavra que chega a dizer o silêncio, ou melhor, que prende dentro de si mesma o poder fulgurante e misterioso do silêncio. Só para citar novamente Clarice Lispector, a certa altura do romance A Hora da Estrela, ela põe na boca do seu escritor imaginário, Rodrigo Essiemi, essa afirmação duvidosa e interrogativa. Cito: o fato é um ato. Juro que este livro é feito sem palavras. É uma fotografia muda. Este livro é um silêncio. Este livro é uma pergunta. Destituir o fazer literário de qualquer vontade de ação, negar a força da palavra no momento em que ela está justamente agindo, significa para a escritora se livrar de qualquer submissão à linguagem, para devolver a ela a sua capacidade primitiva e enigmática de dizer sem dizer, de falar através de um silêncio que nos questiona de forma radical. A função de um professor de literatura brasileira, no meu caso, deveria ser sempre vinculada a essa vontade de transmitir aos alunos a capacidade da escrita de dizer também o interdito, ou seja, aquilo que é dito entre as palavras, aquilo que se esconde dentro delas e se mostra no vazio, na fresta que se abre no meio delas. O anacronismo e a intempestividade do ensino literário se tornaria desta forma um modo para reafirmar contra todo poder tecnológico a perene contemporaneidade da escrita poética, lá onde se deposita o seu valor estético e a sua capacidade de falar ao nosso tempo, provindo, todavia, de todos os tempos. Porque, para citar um autor que já foi citado pela Alva, como afirmou Italo Calvino, é clássico aquilo que persiste como ruído de fundo também lá onde impera a atualidade mais incompatível. Um ecoar no atual, um permanecer no contemporâneo, que, segundo Agamben, pretende de nossa parte, de nós, intérpretes e divulgadores de uma cultura longínqua, e em boa parte exótica, uma certa dose de coragem, visto que significa manter fixo, cito Agamben, o olhar na obscuridade da época, mas perceber ainda naquela obscuridade uma luz que, dirigindo-se a nós, se afasta infinitamente de nós. Vencer, nesse sentido, a escuridão do presente, o enfado em relação à literatura em geral, e a ignorância, em particular, relativa à cultura brasileira, comporta ser pontuais a um encontro ao qual só podemos faltar, aceitando a nossa condição eternamente póstuma, o nosso ser fatalmente inatuais, jovens reis, enfim, da nossa irredimível velhice. Obrigado. Bom, como vimos, o professor Héctor trouxe uma reflexão que cabe não só no sentido de uma percepção externa à literatura brasileira, mas também creio que é muito válida também para quem ensina e trabalha com a literatura brasileira no Brasil. Essas questões nos dizem respeito também. Passo a palavra agora a Catherine Sartingen, professora de Estudos Lusófonos e Hispânicos da Universidade de Viena. Escreve sobre literatura brasileira e também sobre teatro e cinema. Autora de um importante estudo sobre a influência de Brecht no teatro brasileiro, de 1998. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada pelas palavras introdutórias tão gentis e simpáticas. Para mim é uma grande honra de estar aqui, um grande prazer estar aqui num dos já famosos encontros internacionais do Conexões Itaú Cultural, um prazer pelo qual eu quero, do fundo do coração, agradecer os organizadores do evento, o Claudinei Ferreira, o Felipe Lindoso
e o João César de Castro Rocha. Muito obrigada. Eu tenho mais palavras de elogio aqui para com o evento, mas pela repressão logística eu vou cortar tudo e só dizer parabéns pelo evento. A minha tarefa aqui hoje, então, é falar da percepção da literatura brasileira no exterior. Eu peço desculpa ao público que, depois de um sotaque espanhol, um sotaque italiano, ainda tem que aguentar um sotaque alemão, mas eu também não posso evitar isso. Bom, percepção da literatura brasileira no exterior, percepção tem a ver com recepção. Sem receber, não posso perceber. O problema com a recepção é o seguinte, não dá para medi-la. Somente se pode, num primeiro passo empírico, positivista, colecionar alguns dados que possam ajudar a desenhar uma imagem aproximativa do fenômeno. Dados como números de tradução, listas de leitura, resenhas, críticas, etc. Daí se deixa tirar algumas conclusões acerca dos focos de interesse na recepção, acerca de vertentes ou gêneros mais procurados, resumindo, acerca do que o Hans Robert Jauss chamou do horizonte de expectativas do novo público-alvo. Com estes dados todos, se chegaria à conclusão um tanto lacônica, seca, que atualmente há aproximadamente 60 títulos de ficção e poesia brasileira no mercado alemão. 2/3 destes títulos são do brasileiro ou não brasileiro Paulo Coelho. Este panorama, não vou citar os outros nomes para poupar tempo, este panorama certamente vai mudar agora e vai mudar bruscamente, abruptamente, com a Feira do Livro de Frankfurt em 2013, sendo o Brasil o país homenageado, com um enorme batalhão de novos e jovens autores brasileiros a serem traduzidos e já sendo traduzidos e apresentados na Alemanha no decorrer do ano que vem. De resto, todos os títulos jamais traduzidos do português brasileiro para o alemão se encontram nesta bibliografia do tradutor Klaus Cooper de Colônia. E como se vê, são seguramente bem mais do que os poucos que se conhecem, bem mais do que simplesmente Paulo Coelho. Então, o público alemão poderia ler autores brasileiros em alemão, a não ser só Paulo Coelho. Porém, só chega a conhecer, então, uma mínima porcentagem da diversidade e multiplicidade da literatura brasileira. Realmente é um livro muito grosso e realmente tem tudo isso traduzido para o alemão, então teria assim um panorama bem mais amplo. Lamento mesmo que não tenho novidades melhores, sobretudo pensando na sinopse da nossa mesa que diz a literatura brasileira adquire uma nova visibilidade no exterior. Tenho que constatar, pensando num público geral, que não. Por enquanto, não. Por enquanto, eu digo e volto a isso. Porém, existe sim, e finalmente estou chegando ao meu tema mesmo, existe sim um pequeno público requintado que lê literatura brasileira, e isso já foi falado também, sendo não brasileiros, que leem tanto as traduções como compram também o original. Estou falando do pequeno grupo de acadêmicos e intelectuais que trabalham cientificamente, academicamente com a língua e literatura brasileira. E aqui se pode identificar duas tendências quase contrapostas. Por um lado, aumenta o interesse deles pela literatura brasileira, justamente pela literatura mais nova e contemporânea, por causa da Feira do Livro e das iniciativas todas aqui da Biblioteca Nacional, do Itaú Cultural, do nosso Congresso de Lusitanistas, que eu tive a honra de organizar, iniciativas como Brasil Lesen, organizado pelo Centro Cultural Brasileiro em Frankfurt. Mas, por outro lado, as bibliotecas universitárias, por exemplo, fazem menos encomendas, devido a medidas de economização. E também estão fechando os setores de português, de lusitanística nas universidades alemãs. Ou, pelo menos, tirar o português dos currículos, ao menos do mestrado, ou seja, da pós-graduação. A formação de professores, isso é a licenciatura, é quase ou é inexistente em português, já que quase
realmente não existe o português no ensino médio. Portanto, não é preciso formar professores de português sem alunos na escola. Não tem licenciatura, não tem português nas escolas. Na Áustria, existem esforços super recentes, eu tive uma reunião semana retrasada, super recentes de implementar o português como língua de colégio, com possibilidade de fazer a matura, o abitur, o tipo vestibular em português, e o ministro de Ensino da cidade de Viena o apoia veementemente. Falta agora convencer a universidade de estabelecer, de implementar o português como disciplina didática, ou seja, a licenciatura em português, e isso, como sempre, é uma questão financeira e uma questão também regida pelo número de alunos adequado. Por enquanto, e via de regra, e esse também o caso de Viena, existe nas universidades alemãs e austríacas um departamento de romanística e o português sempre faz parte, mas é uma parte muito, muito, muito pequena. Então, nem de longe todas as romanísticas enquadram sempre o português. Na verdade, tem muito pouco português, porque no ensino médio não tem, etc. Então, é um círculo vicioso. No ensino médio não tem, não se pode aprender o português, e nas universidades tem muito pouco, uma porcentagem pequena dentro da romanística. É uma disciplina, para assim dizer, orquídea, razão pela qual existe, digamos, uma mão cheia de cátedras de lusitanística. Na Áustria, 2, uma em Salzburg, a outra cátedra é minha em Viena. Apenas, então, se mantém o português a nível do bacharelado e, por sorte, ou seja, por muita luta, nós, em Viena, conseguimos manter o português no nosso master. Condição essa para depois poder formar doutores. Nós temos, atualmente, uma doutoranda em literatura brasileira na Universidade de Viena. Mas o mestrado e o doutorado em lusitanística na Universidade de Viena é quase único. Conseguimos isso também graças ao Congresso Internacional de Lusitanistas, que eu tive a honra de organizar no ano passado. Já mencionei, não vou entrar em detalhes, mas foi um grande sucesso com leituras do Age Carvalho, Paulo Henriques Brito e João Ubaldo Ribeiro. E o sucesso certamente ajudou a desenvolver o interesse pela literatura brasileira e, com isso, o estudo de português nas universidades. Nem por isso, justamente no final dessa semana, a partir de sexta-feira, teremos a repetição dessa semana de literatura que flanqueou o nosso congresso no ano passado, com autores como Luiz Rufato, Ana Paula Maia, Rubem Figueiredo e Beatriz Bracher. Mas, como disse, não é a regra. Normalmente é o português que cede lugar nas romanísticas, sendo atropelado pela enorme procura pelo espanhol. E, como ficou bem claro, é um círculo bem pequeno e requintado que estuda português e que tem acesso à literatura brasileira através dos estudos universitários. Agora, tentando rapidinho dar resposta às perguntas listadas aqui no programa, qual a visão dominante da literatura brasileira nas universidades alemãs? Bom, isso já foi falado. Dentro do curso de lusitanística, a literatura brasileira é só um detalhe. Os alunos têm direito a escolher entre literatura, linguística, cultura ou mídia. E só uma parte escolhe literatura, a qual vem ser discutida na sua variante brasileira só apenas no final do semestre, porque o foco reside, estou falando do bacharelado, o foco reside na literatura portuguesa, Portugal. Só 10% se concentra mais ou menos na vertente brasileira. No mestrado, existe certa diversificação, de modo que um aluno pode optar também por um seminário integral de literatura brasileira, especializado, então, em literatura brasileira. Mas, repito, são muitos poucos que fazem lusitanística. Nós temos aproximadamente 100 alunos de lusitanística, dos quais terminam 6 ou 7 por ano. Ou seja, todo o auge que vivenciamos hoje na economia brasileira, que nós também tomamos conhecimento na Alemanha, não se reflete na literatura. Ainda não, ainda estou chegando a isso. Não se reflete ainda na literatura, no cinema, na cultura brasileira. Ou na procura de cursos acadêmicos. Eu já pensei que nós tivéssemos mais procura de cursos acadêmicos, mas por enquanto não. Ao contrário, a demanda está diminuindo. No lugar da literatura,
e cultura portuguesa e brasileira, procura-se mais estudos de antropologia, etnologia, desenvolvimento internacional ou política, economia brasileira, em vez da mera ocupação de língua e literatura. Isto seguramente seria diferente se tivéssemos licenciatura de português, como eu já mencionei antes. Bom, o que se lê e se estuda? Na maioria das vezes, com exceção dos monstros do século XIX, do Machado e do José de Alencar, é a literatura do século XX e aqui os clássicos do século XX que já foram mencionados aqui também do meu lado, começando pelos Andrades, pelos modernistas, Drummond, Oswaldo, Mário de Andrade com Macunaíma, passando pelo Policarpo, que também o Hétero já mencionou, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Graciliano Ramos e, claro, Jorge Amado. Os que já foram traduzidos e os que são mais conhecidos. E a esta categoria dos que são mais conhecidos e já foram traduzidos também pertencem o João Baldo Ribeiro, o Milton Atum e o Bernardo Carvalho, entre outros. Mas também se lê Rubem Fonseca, José Lins ou Patrícia de Mello, os últimos devido a temáticas atuais e virulentes, penetrantes, como espaços urbanos, megalópolis, criminalidade. Um foco de interesse sempre dos meus alunos reside na literatura assim chamada indigenista, mas sempre com toda a sua recepção na atualidade. Ou na literatura nordestina, tematizando o sertão, o cangaço, a literatura de cordel, e, por fim, toda a vertente do luso-tropicalismo. Esse foco tem duas razões. Uma relacionada com a procura de estudos etnográficos, antropológicos, que assim se deixa combinar com estudos de literatura. A outra razão tem a ver com uma procura constante do que pode ser em alemão eu diria Alleinstellungsmerkmal, uma visão dominante mesmo, uma procura de algo que faz a literatura brasileira única, excepcional, extraordinária. Tipo o realismo mágico do resto da América Latina. E aí iriam se oferecer também vários pontos de partida para uma comparação com outras literaturas. Mas eu sempre, e os alunos também, no fim do semestre, chegam à conclusão que não há uma visão dominante singular. Mesmo procurando muito, tem vários autores e os seus discursos e os seus universos discursivos que funcionam como colunas dentro do universo literário brasileiro, mas que não formam correntes ou vertentes literárias. São os autores que por sua multiplicidade, realmente mostram um panorama tão diversificado da literatura brasileira e realmente se chega à conclusão que não há essa visão dominante. A sua identidade reside mais na diversidade e os autores seriam bem mais conhecidos se, por exemplo, se não houvesse o obstáculo da língua. Se a Clarice Lispector tivesse escrito em francês, eu aposto que já estaria bem mais conhecida, ou Machado em inglês, por exemplo. Bom, os mais recentes autores apenas esporadicamente entram nas pautas dos seminários, aí pela razão de que ou já deram leituras na Alemanha ou passaram uma certa temporada na Alemanha e também interessam pela temática, mas aí é mais uma temática universal, digamos assim, uma temática tipo exílio, migração, contato e conflito de culturas. Em resumo, tematizados são uns poucos clássicos, por serem traduzidos e conhecidos, os que se enquadram na busca do mais exótico, indigenista, tropicalista, uns poucos pela temática atual, mais uns poucos recentes que atualmente foram traduzidos ou passaram uma temporada na Alemanha, e afinal os que escrevem não literatura brasileira, mas uma literatura universal com temas universais. Bom, as formas de estudá-la têm mudado? Sim, tem.
e muito. Ela vem sendo estudada mais a partir de outras mídias, isto é, em estreito diálogo com filme, teatro, telenovela e minissérie. O acesso à literatura, portanto, se dá através de outros canais artísticos. Em primeiro lugar, através do cinema ou da TV, ou seja, através de adaptações fílmicas, televisivas, de obras literárias, por exemplo, o Alto da Compadecida, A Pedra do Reino, Capitu, esse projeto quadrante da TV Globo, ou versões cinematográficas de Brás Cubas, Macunaíma, Hora da Estrela, Vidas Secas. A palavra-chave aqui é a mistura de mídia, a hibridez midiática, a intermedialidade, que vem a ser debatida na última mesa do programa, pelo que eu vi, a literatura brasileira em chave comparada. Nós, nas universidades, constatamos um boom nas assim chamadas ciências midiáticas, que antigamente eram chamadas de Literature and the Other Arts, ou literatura comparada. Ninguém mais quer fazer a literatura. Antes se inscrevem nos cursos de mídia, o que vem sendo, via de regra, curso de análise de filme ou de TV. E as formas de estudá-la também mudaram em direção às semanas de literatura. Então, por um lado, tem mudado em direção à comparação com outras mídias, a relação, inter-relação, intermedialidade com outra mídia, mas também em direção a eventos, as semanas de literatura, encontros de autores, a leituras, ciclos de cinema. Eu, cada semestre, organizo um ciclo de cinema lusófono na Universidade de Viena. Isso é, o mero estudo de literatura vem sendo revezado por uma literatura que se passa em eventos. Estou chegando ao fim, tá? Em estreita relação com isso, reside também o futuro da literatura brasileira no exterior. Tem que apoiar esse tipo de evento, já que vai ter quase automaticamente um pique nas atividades literárias devido à feira do ano que vem. No decorrer desse apogeu, mas também em ligação ao crescimento econômico, eu tenho certeza que vai ter um desenvolvimento também no setor cultural e literário, certamente com certo atraso temporal, mas vai ter, e o qual, por sua vez, vai ter o seu eco também nas universidades. E é por isso, justamente, que chegou agora a hora de se preparar esse apogeu. E eu concluo resumindo 3 medidas extremamente importantes para se preparar à vinda massiva da literatura brasileira. Uma das quais já está sendo feita, apoiar traduções, financiar viagens, desenvolver o marketing, etc. A segunda medida seria muito importante, fomentar leitorados, a exemplo do DAD, do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, leitores que funcionem como multiplicadores da cultura e literatura brasileira. Nós, em Viena, só temos um leitorado do Instituto Camões. Então, os nossos alunos que tenham interesse em estudar literatura brasileira estão forçados a primeiro passar pelo português de Portugal. Nada contra isso, mas é só isso. Então, o Instituto Camões, em toda a Europa, realmente sabe aproveitar essa vantagem de se ter leitorados em toda a Europa espalhada. Nós não deveríamos deixar isso em mãos só do Instituto Camões, em mãos dos portugueses. Deveria se criar leitorados a partir do Brasil. A terceira medida, e estou chegando ao fim mesmo, é a fundação de e isso já foi exigido várias vezes, fundação de um instituto cultural, um instituto, por mim, Machado de Assis, para incentivar o networking entre os conhecedores de literatura, para organizar eventos para os especialistas das áreas que nem sempre eles mesmos se conhecem entre si. Um fórum de diálogo, e um tal instituto serviria de base, de ponto de partida, encontro para todos que se possam interessar pela cultura e literatura brasileira. Estas 3 iniciativas iriam profundamente ajudar a preparar melhor o caminho da literatura brasileira, o apogeu dela no âmbito dos países de língua alemã, do qual falei e que eu tenho certeza que virá. Muito obrigada. Obrigado, Catherine. Você nos trouxe uma visão, embora esperançosa, nua e crua sobre do ensino da literatura fora do Brasil. Passamos agora a um momento de perguntas e respostas. A orientação é que vocês possam fazê-la por escrito, mas como estamos em poucas pessoas aqui, eu acho que pode ser até por oral, não, Felipe? João César?
Então, se alguém quiser levantar a mão, colocar alguma questão. Sim. Mistura de ensino da literatura, literatura dita, né? Você, Guimarães, Alencar, Machado de Assis, Bernardo Carvalho, com TV, cinema, a indústria cultural. São coisas de natureza diferente. São coisas onde você faz ênfase, na literatura, você faz ênfase em problemas diferentes do que televisão e novela, etc. Muito obrigada. Posso responder já? Ou querem colecionar as perguntas antes? Acho que sim, só Tá, sugiro eu que as faço uma. respostas sejam breves. Muito obrigada pela pergunta. Nós, na verdade, nem sequer respeitamos isso tanto, porque quando nós estudamos literatura em comparação e em estreita relação intermedial com outra mídia, essa outra mídia para nós vem também como texto, né? Então, toda a indústria cultural atrás, eu tematizo quando dou um seminário de mídia mesmo, de televisão, de introdução à telenovela, à minissérie, aí eu tematizo isso também. Mas nos seminários, assim chamados intermediais, eu trato das telenovelas e das minisséries, justamente as minisséries eu acho muito importantes e interessantes nesse aspecto, a partir de uma ciência textual. Para mim é um texto que eu leio com todos os seus signos, com todos os seus ícones. Para mim, pela temática e pela estética, pela forma a ser feita, eu estudo esse texto como sendo uma adaptação de um texto literário, mas também sendo um outro original que, na base da sua tecnologia, conseguiu criar um outro texto. Então, eu estou estudando esse texto, a base das suas possibilidades estéticas e midiáticas. Fazendo uma diferenciação entre o texto literário e, digamos assim, fazendo uma crítica ou não ao mediático. Não entendi a pergunta, desculpe. Me ajuda. Se essa abordagem tem um princípio crítico em relação ao que se produz nas outras mídias, ou não? Lógico que se tem, mas a gente tenta ficar, digamos assim, neutro perante o texto que nós temos na frente. É um texto mesmo. Eu posso estudar uma minissérie sendo um texto estético, com a sua própria assinatura formal, digamos assim. Claro que o projeto Quadrante que eu mencionei tem toda uma indústria cultural atrás e nós estamos discutindo isso também. E claro que é outro setor do que o setor da literatura, isso é lógico. Mas nós, na romanística, nós trabalhamos a base textual. São todos textos que têm autores, narradores, perspectivas, tratamento de tempo e lugar. Alguém, então, alguma outra questão? Alguém quer... Eu estou de acordo que você é muito otimista. No México tem, como é que chama o leitor? Não é suficiente, nem tem o preparo suficiente, nem o Itamaraty paga o suficiente. É muito complicada essa parte. Por isso, eu acho que uma iniciativa do Instituto Cultural Machado de Assis, independente, com o apoio de um planejamento, por exemplo, conexões e outras instituições, seria muitíssimo mais efetivo para, inclusive, enfrentar o Camões, né? Bom. Uma medida deveria vir em mãos dadas com a outra. Eu também acho o efeito multiplicador de os leitorados é muito grande, muito grande. Nós, por exemplo, iríamos aproveitar bastante se tivéssemos um leitor brasileiro trazendo toda a cultura brasileira, exposições de literatura, etc. e tal, né? Isso realmente dá mais ênfase. Se você arrumar um bom leitor, evidentemente Viena é uma cidade menor, uma universidade com menos alunos.
quando eu penso no México, né, um leitor não faz primavera de jeito nenhum. Né? Vamos mudar, então. Alguém quer fazer alguma pergunta? Outra? Sim. Essa questão da interdisciplinaridade, ela aparece de uma forma muito evidente nos dados da Conexões. Nós temos, eu fiz ontem, inclusive, um levantamento, os professores, os mapeados, citaram 86 temas de interesse, como temas de interesse ou estudo na sua resposta. Obviamente, uma boa parcela disso são temas diretamente ligados à literatura poética, literatura comparada, literatura luso-brasileira, literatura africana luso-brasileira, etc., etc. Mas a quantidade de outros temas é assim enorme, passando pelo cinema, que é o que mais aparece, a música, os temas relacionados com as ciências sociais, em geral, história, sociologia, etc., tal, é uma coisa muito, muito presente. Quer dizer, e o João César, inclusive, já refletiu sobre isso, que mostra uma mudança no perfil, não é, do brasilianista, digamos assim, particularmente do estudioso de literatura brasileira. Né? Para complementar, também, é o seguinte, a história do Instituto Machado de Assis, né? Que a gente fez essa pergunta especificamente, e ela tem um objetivo muito claro, fazer pressão em cima do governo brasileiro. Fazer pressão, porque o Ministério das Relações Exteriores não tem uma política cultural clara, não tem. Depende do embaixador. Se o embaixador se interessa por literatura, ele desenvolve trabalho na área de literatura na sua jurisdição. Se ele se interessa por artes plásticas, só aparece exposição de artista plástico. E música, e assim por diante. Não há uma política consequente por parte do Itamaraty e, muito menos, a disposição de fazer o Instituto Machado de Assis. Que é uma vergonha, afinal de contas, né, o Brasil, que é o Brasil, né, e Portugal, que é um pequeno país do tamanho de Pernambuco, e com todas as crises que está agora, fazer o que faz pela língua portuguesa e nós não fazemos nada. Né? Isso é uma coisa que devia realmente ruborizar as nossas autoridades, e até hoje não, mas a gente insiste, persiste, e tem algumas coisas do Conexões, que são, de certa forma, resultado do Conexões, que vão aparecendo aos pouquinhos no Ministério da Cultura, etc., tal, né, só para animar um pouco a história. Com a palavra. Microfone. Oi, eu sou a professora Vera Chalmers, da Unicamp. É o seguinte, Proétore, na formação, você como professor, na formação de um repertório dos seus alunos da literatura brasileira, né? Como é que você... eu percebo uma espécie de dicotomia entre o canônico e o não canônico, né? E eu me pergunto, evidentemente, muitas vezes no não canônico, a gente observa uma fragilidade estética nas obras, né? E eu me pergunto como você trabalharia isso dentro de uma perspectiva culturalista, numa reconstrução do contexto histórico, historiográfico, como que você veria isso? Bom, a resposta é, evidentemente, uma resposta complexa, no sentido que aquilo que faz o canônico é um não canônico, na verdade. Então, acho que qualquer reflexão sobre literatura, eu estou falando de literatura escrita, então, nesse sentido, a minha posição é um pouco diferente em relação àquela resposta pela Catherine. Né? Eu entendo, eu percebo muito bem que os alunos alemães, o da Áustria, tenham esse interesse em relação às outras artes, em relação à literatura, mas porque na verdade uma condição comum que você encontra em todos os países do mundo ocidental. Estamos numa civilização das imagens, então aquilo que conta é a imagem, da qual você pode extrair o texto, talvez, mas que fica sempre antes ou depois.
o lugar central é ocupado pela imagem. Mas então, voltando à pergunta, eu acho que a gente tem que trabalhar com as duas coisas. Se possível, misturando sempre esses dois níveis, para descobrir dentro também daquilo que é considerado não canônico, elementos que, na verdade, contribuem para a afirmação do cânon. Eu estou num período em que, na verdade, estou bastante preocupado com essa afirmação de obras canônicas ou de autores canônicos que muitas vezes são eleitos ou elegidas, no caso de obras, só a partir de uma espécie de consenso entre os especialistas, excluindo tudo aquilo que fica, digamos, não conhecido, não estudado. Mas isso, no âmbito, por exemplo, do cânone ocidental, para retomar a imagem do Bloom, é uma situação que, na verdade, exclui grandes literaturas e grandes autores. Na obra do Bloom, por exemplo, a pessoa entrou de forma tangencial, marginal. E uma pesquisa que foi feita na minha universidade com uma série de questionários que foram enviados para os grandes especialistas e professores de literaturas na Europa, afirmou apenas a evidência, quer dizer, os grandes autores canônicos são Shakespeare, são Dante, mas não entrou nenhum autor, por exemplo, de língua portuguesa. Nem o Fernando Pessoa, que apesar de tudo é um autor muito conhecido. Então, eu acho que por isso eu falei em dever ético, quer dizer, para um professor de literatura brasileira, apresentar um leque de autores, obras, entre os quais tem sempre uma ligação, um ferrugem, alguma coisa que permita ler a literatura não como, digamos, apenas a expressão de grandes autores, ou de autores canonizados, porque, na verdade, a literatura é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Como eu falei, é um campo de forças. Eu vejo a literatura como uma coisa que não tem a ver nem com, na verdade, nem com o tempo, nem com o espaço, mas com, digamos, eu diria com uma questão de dinâmica de representações, divergências, convergências. É algo de muito fluido, ligado a uma lista. Você queria colocar alguma questão, Cátia? Eu queria só responder ou fazer um comentário. Peço que seja breve, porque a gente está chegando no finalzinho da nossa sessão. Estarei super breve. Eu concordo plenamente com o que o Héctor está dizendo. Só que a gente também tem um certo currículo a preencher. Então, e nós, no bacharelado, que é o maior caso que nós temos, a gente tem que tratar de um leque amplo da literatura brasileira. Esse é o nosso problema. Claro que nos cursos especializados, aí que podemos estudar tudo o que nós acharmos interessante e para abrir um leque enorme. E só para voltar à questão da mídia e do cinema, esse tipo de curso a gente dá porque nós nos demos conta e nós nos apercebemos que a demanda dos alunos, esse é o problema. E como temos, temos que constatar uma diminuição
de número de alunos, então para pelo menos ceder à demanda dos alunos, nós entramos nessa área, porque aí pelo menos a partir das minisséries, das telenovelas, da mídia, da música, nós chegamos a tratar da literatura brasileira. É só um caminho viável, por isso que nós encaminhamos por esse rumo. Eu concordo plenamente. A realidade. É a nos realidade nossos países, acadêmica. Acadêmica, mas também digamos, de difusão das culturas estrangeiras na Europa. Da cultura, digamos, em geral, na Europa. Agora, essa matéria que eu citei é uma matéria muito pessimista, mas a realidade é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então, esse descuido, ou desmemória daquilo que faz parte do patrimônio cultural. Faltam ainda alguns poucos minutos. Eu queria uma pergunta rápida e uma resposta rápida também, se possível. É mais um comentário do que uma pergunta. Embora eu tenha levantado a mão aqui no programa 10 vezes, por algum motivo ninguém deu a palavra. Ficou para ir. O grupo daí fala e ninguém aqui atrás fala nada. Eu não posso. Fale. Eu queria, em primeiro lugar, me identificar. Porque todas as pessoas da frente, eu não sei quem falou. Tá? Para mim só tem cabeças aí. Cabeça e ombro. Porque ninguém disse quem era. Quem está falando? Eu não sei quem é. Fala a professora Vera, teve a delicadeza de se apresentar a professora Vera da universidade e tal. Eu sei quem falou. Coloque a sua questão. Aqui atrás não faz parte do meu comentário, inclusive esse. Meu nome é Raimundo Carreiro, eu sou escritor. Veja bem. O que me preocupa gravemente nisso tudo é que, além de ser pouco traduzidos, nós somos traduzidos como lusitanos, como portugueses, não como brasileiros. Porque a maioria dos tradutores tem formação portuguesa, não tem formação brasileira. Eles vão estudar no Porto, vão estudar em Lisboa, e não tenho nada contra meus tradutores. Acho ótimos. Mas é incrível como essa parte da Portugal interfere grandemente na nossa obra. De repente aparecem expressões, palavras, formas que o brasileiro jamais escreveria. Justamente por isso, porque é dada uma prioridade absoluta por culpa nossa. Por culpa dos nossos governos historicamente, não é culpa do governo recente, não. Historicamente, nós nunca demos atenção à literatura brasileira no exterior. Uma vez eu estive em Washington e eu estava sendo traduzido por um americano chamado Arthur Breaker, e tinha esse problema de ser traduzido por Portugal e não por Brasil. E conversei com ele, disse: eu não posso fazer nada pelos brasileiros. O próprio embaixador me disse: eu não posso fazer nada pelos brasileiros, não tenho verba e não posso trabalhar com isso. Isso não estou me queixando, não, estou comentando. Porque isso não é uma queixa, é um comentário. Só para estender o comentário sobre essa questão portuguesa. Que é bom. Porque os portugueses são muito bons, são também. Que a língua portuguesa de Portugal é boa também. Mas nós temos as características, queremos ser traduzidos pela nossa língua. Tanto é verdade que os portugueses não gostam de ser traduzidos para português. Saramago proibia que o livro dele fosse adaptado para o Brasil. Ele disse: não toca na minha língua português. Porque o escritor escreve conforme os seus costumes, sua língua, seu valor, e não de acordo com os outros. É isso que mais me preocupa isso também. Além de ser traduzido por uma língua diferente, não é a nossa. É outra queixa que me parece um assunto muito grave também. Muito obrigado e desculpe a minha demora. Obrigado, Raimundo. Alguém quer colocar alguma questão? Por favor. Acho que tem toda a razão e, de facto, eu, quando estava a ouvir o que o escritor estava a dizer, eu estava a recordar uma situação de há poucos anos em Portugal, uma situação que felizmente já não acontece mais, que era a tradução de autores brasileiros para portugueses de Portugal. Nem sequer a tradução de autores brasileiros para outras línguas. E, por exemplo, uma obra tão mediática como o Xangô de Baker Street, do Gil Soares, foi traduzido por um tradutor português para português de Portugal, e o fim do romance, porque ele não percebeu o que se queria dizer lá, ficou totalmente mudado. Já não tinha nada a ver com o que se dizia no romance na versão brasileira. Foi uma questão totalmente absurda. E isso acontecia muito normalmente. De facto, não há muito. O Chico Buarque, com a edição de Budapeste, o lançamento em Portugal, pedia, por favor, para os seus editores em Portugal que parassem com aquele hábito de traduzir ou de mediar a literatura brasileira como se fosse uma reapropriação para os portugueses. Porque com certeza não é o mesmo que seja feita já para outras línguas, uma tradução
por um tradutor brasileiro que tem uma competência linguística plena na linguagem, bom, eu estou falando mais na norma de Portugal porque é lá que estou, mas que tem uma competência linguística plena a respeito da língua brasileira, ou da língua literária brasileira, do que portuguesa. Eu concordo totalmente com essa situação e com essa observação. Só para juntar uma nota de rodapé, porque eu achei muito interessante. Eu tenho em casa a edição galega do Vozes do Deserto, da Nélia Pinhon, que foi publicada sem nenhuma alteração. Eu achei muito interessante esse tipo de operação. Quer dizer, que um leitor médio galego consiga ler sem problemas a escrita brasileira da Nélia Pinhon. É preciso ter uma competência leitora suficiente para perceber, porque mesmo muito vocabulário é mais semelhante ao brasileiro que ao português. Por isso também seria interessante uma maior presença da literatura brasileira lá. João César, comentário final. Então, e o comentário do Raimundo Carreiro é muito importante, e eu chamo a atenção para os que estão participando da primeira vez, que no site do Conexões há uma entrada que é o banco de dados. E é muito interessante para nós, o Felipe Lindoso, a Rita Palmeira podem confirmar, é muito interessante e estimulante para nós do projeto que uma parte considerável das discussões e das questões levantadas no banco de dados dos 236 professores, tradutores, pesquisadores que já foram mapeados, muitas dessas questões já possuem uma quantificação inicial. Então, é muito interessante como o próprio banco de dados do Conexões já contempla essas questões. Por exemplo, Raimundo, amanhã, às 11h30, nós teremos uma mesa que tem o seguinte título: Tradução, Dicionários e Agentes Literários. E todas as mesas deste encontro foram montadas a partir do banco de dados que foi constituído a partir das respostas que todos vocês deram para o questionário. Nesta mesa, há o título Dicionários, porque a maior parte dos mapeados, sobretudo dos mapeados que são professores, pesquisadores e tradutores, precisamente eles chamaram atenção para o fato de os dicionários, por exemplo, português-espanhol, português-inglês, português-francês, português-alemão, privilegiam o português lusitano, que é muito difícil para um tradutor que trabalha com romance brasileiro, sobretudo contemporâneo, muitas vezes ele não encontra um equivalente no dicionário com o qual trabalha. Então, essa é uma questão que surge com frequência no mapeamento. E também, para concluir muito rapidamente, para os que estão participando pela primeira vez, no primeiro encontro, do qual o Fernando Paixão participou como observador, no primeiro encontro nós tomamos uma decisão que talvez seja interessante recordar. É que nós partimos do princípio de uma concepção não normativa de literatura. Ou seja, como o nosso objetivo é realizar um mapeamento o mais amplo possível, nós do Conexões não propomos uma definição normativa de literatura. Mais ou menos o que nós fazemos é coletar e registrar a opinião e as concepções dos mapeados e dos professores. Então, em alguma medida, em todas essas mesas, nós não partimos do princípio de uma concepção única ou normativa de literatura. E reitero o convite para que todos vejam o nosso banco de dados, porque muitas dessas questões já possuem uma quantificação inicial. Perfeito. Então, vamos encerrar. Eu só queria lembrar... Você é o nosso chefe, João. Vamos. Muito obrigada. Bom, meu nome é Ivone Benedetti, eu sou escritora, tradutora e faço uma série de outras coisas. Eu gostaria, rapidamente, dois comentários. O primeiro é para a professora Vera. Eu gostaria de chamar a atenção, porque ela disse que a literatura não canônica padece de alguns problemas formais, não é? Foi mais ou menos isso que a senhora disse. Eu gostaria de dizer uma coisa que eu venho dizendo há muito tempo. A academia tem se furtado de analisar seriamente, de enfrentar seriamente a literatura contemporânea. Porque eu acho que a academia seria o melhor instrumento para começar a dizer
o que acha bom e o que não acha bom, que seria uma coisa muito interessante, não que deveria ser seguida eventualmente, totalmente. Porque a academia se furtando desse modo, o que acontece? A divulgação da literatura brasileira passa a depender somente da mídia. E a mídia, como se sabe, tem uma série de interesses, então acabam surgindo, aparecendo, tendo mais projeção aqueles que têm mais penetração na mídia. Eu não conheço o trabalho da Unicamp, professora, pode ser que eu esteja dizendo bobagem, mas, professor Paixão, eu conheço bem o que se faz na USP. E eu já ouvi muitos professores universitários dizendo: não me interesso por literatura contemporânea, eu acho ruim e não tenho o menor interesse. Isso eu ouvi literalmente. Então, sobre os dicionários, Raimundo eu sou dicionarista, trabalhei em dicionários muito tempo. O que acontece é que o dicionário é um investimento muito grande que pouquíssimas editoras têm coragem de entrar no investimento para os dicionários. Talvez fosse interessante subsídio governamental nesse campo para que os dicionários que fossem para o exterior não fossem só a partir do português de Portugal. É isso. Bom, eu acho que a gente, devido ao adiantado da hora, eu acho que a gente não dá para dar continuidade a essa discussão que vai abrir um bocado, uma nova trincheira. Vocês me desculpem, mas eu estou aqui no papel de moderador. Eu só queria lembrar duas coisinhas. Primeiro, lembrar que as coisas são um pouquinho mais complexas, porque, por exemplo, José Saramago, quando foi para o Brasil, quando passou a ser publicado pela Companhia das Letras, houve sim a sondagem, até a expectativa de que o livro dele fosse adaptado, ou alguma coisa mudada para o Brasil. Eu mesmo cheguei a ser consultado nesse sentido, etc. e tal. Mas, enfim, então, só para mostrar uma certa complexidade. Uma última coisa que eu queria dizer também é que nós todos estamos esperando esse Instituto Machado de Assis, e eu diria que a primeira coisa que esse Instituto Machado de Assis, com ele ou sem ele, nós deveríamos fazer, e aí não é uma ideia minha, é de um amigo que prega aos quatro cantos, é justamente o governo brasileiro apoiar, suportar a tradução e a publicação do Machado de Assis na Pleiade francesa. Essa seria a maior e melhor contribuição para que a literatura brasileira mudasse no panorama mundial, porque, afinal de contas, ali é sim uma referência e um farol para o mundo inteiro, né? Então, se a gente, ao invés de pensar coisas maiores, pensasse muito concretamente, e aí é uma sugestão para o Itaú, para o Galeno Amorim, enfim, quem toca essas coisas, pensar objetivamente, Machado de Assis na Pleiade, depois o resto. Obrigado pela colaboração de vocês, perguntas.